Bom, vou estar explicando aqui sobre como foi implementado o nosso trabalho. Primeiro ponto, a gente tem o nosso arquivo principal, que pega as entradas do usuário, né, como funcionalidade, o nome do arquivo CSV e o nome do arquivo binário, e a gente cai no Swift, que a partir de cada funcionalidade, a gente pega as informações necessárias e executa as funções, né, funcionalidade 1, 2 ou 3. A gente resolveu implementar, né, um header, funcionalidades, para deixar o nosso código modularizado e de maneira fácil de leitura das seguintes funcionalidades que virão nos próximos projetos. Ele é responsável por fazer a declaração das chamadas das funcionalidades presentes no trabalho. E aqui está a implementação da funcionalidade. Primeiro ponto, a gente tem a funcionalidade 1, que ela escreve o cabeçalho dado com os valores padrões e escrevemos ele no arquivo binário. Em seguida, a gente lê de um arquivo CSV todos os registros presentes, colocamos numa struct e gravamos campo a campo dessa struct no nosso arquivo binário. E aqui está toda a implementação dessa funcionalidade 1, né? Inicializar cabeçalho, escreve o cabeçalho e faz o processo da leitura do CSV na struct e depois escrevemos a struct no arquivo binário. Aqui está o nosso header cabeçalho, que resolvemos deixar separado para deixar de uma maneira mais visível e clara. Ele é responsável por guardar todas as informações do cabeçalho no nosso arquivo binário. E aqui está a implementação do cabeçalho.c, né? E, por último, a gente criou o header, que é responsável por ler e escrever, né? Ele lê do arquivo CSV e escreve no arquivo binário. Aqui está a nossa struct de registro de dado, que ela será preenchida com os valores vindos do arquivo CSV e as funções presentes nesse arquivo read-write, né? Que é leitura do CSV e escrita do arquivo binário. E aqui está a implementação desse header, né? Que ele lê do CSV e escreve no arquivo binário, né? Aqui está toda a implementação, né, do preenchimento, da struct registro de dados, né, todos os campos, e logo abaixo também a gente tem a funcionalidade que é ler campo do CSV, que ela é responsável por ler campo a campo presente no CSV, né, caractere por caractere, a função que inicializa o registro de dados, e por último, a função que escreve esse registro de dados no arquivo binário, né, sem incluir o /0 dos campos variáveis. E por último, a função binária da tela dada pelo professor. Bom, eu vou falar sobre a funcionalidade 2, que está responsável por percorrer todo o nosso arquivo binário e imprimir os registros que não são logicamente removidos. E como que isso foi implementado? A gente começamos inicializando o nosso extrato cabeçalho. Depois disso, a gente abre o nosso arquivo para leitura, né? E depois disso, a gente verifica o status do arquivo. Lemos o primeiro byte do nosso arquivo e se está consistente, a gente continua. A gente voltamos na posição inicial do nosso arquivo e a gente lê o cabeçalho do nosso arquivo e grava ele no extrato cabeçalho. Depois disso, a gente pula 266 bytes. Começamos gravando os registradores que não são removidos. A gente lê e se ele não está removido, a gente grava ele no extract registro de dados. Depois disso, a gente chama essa função de imprimir registro, que vai imprimir conforme as especificações do trabalho. Aqui está o nosso header, que tem as funções que a gente usou no funcionalidade 2, e aqui também está as implementações de funções que a gente usou para conseguir fazer funcionalidade 3, funcionalidade 2. Bom, continuando, aqui é o nosso funcionalidade 3, que é responsável pela realizar uma busca por registro no arquivo com base nos critérios informados pelo usuário. Como que a gente implementou isso? A gente recebe o nome do binário, o nome do arquivo e quantidade de buscas. A gente abre o nosso arquivo para leitura. Depois disso, a gente instancia o cabeçalho e reutilizamos as funções que estão no print.c, que vai ler o cabeçalho do nosso binário, coloca no extract. Depois disso, a gente vai pular dos 266 bytes para começar a processar os dados na parte de dados do nosso arquivo. E para processar os dados, as entradas que o usuário digitou, a gente utilizamos o extract, que tem dois campos, campo nome e o campo valor, que a gente vai ler as entradas deles como strings. Depois disso, a gente vai guardar esses valores e depois disso a gente vai instanciar o registro de comparação. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai transferir os dados que estão no nosso extract de campo valor e colocamos no esse registro de comparação para facilitar a comparação dos registros. E depois disso, a gente vai
começar o processo de ler o nosso arquivo binário. Depois disso, colocamos no registro atual, a gente vai fazer a comparação entre esses dois, e se eles são compatíveis, ele vai chamar a função de imprimir, que está no print.c, se não, ele vai para próximo até chegar no final do arquivo. Aqui está a header do nosso site.h, e aqui está a implementação das funções.